Saiu a melhor notícia, Flamengo toma atitude urgente, rivais desesperados e diretoria monta estratégia. Hoje o time do Flamengo retoma as atividades no Ninho do Urubu. Depois de folga ontem na terça-feira, a equipe se reapresenta agora de manhã, a partir das 9h30 da manhã, focado no duelo contra o Juventude, que acontece no próximo domingo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E o Flamengo já recebeu o balanço dos jogadores que estavam com as suas seleções. Arrascaeta e Varela, que foram liberados antes pelo Uruguai, já vão fazer a atividade de hoje junto com o restante do elenco. Os demais atletas ainda não estarão disponíveis para o técnico Felipe Luiz. O balanço desta data FIFA é o seguinte: Samuel Lino, com a seleção brasileira, não atuou no primeiro jogo, mas ontem jogou 61 minutos na altitude de El Alto. Teve um desgaste certamente muito grande. 61 minutos o Samuel Lino. Matias Vinha também não atuou na primeira partida, mas disputou 90 minutos ontem pela seleção uruguaia. Gonzalo Plata esteve em campo 69 minutos ontem e o único que não atuou nesta data FIFA foi o Carrascal. Não teve minutos nem no primeiro jogo, nem no segundo jogo. Foi convocado, mas sequer entrou em campo. A expectativa é que esses jogadores se reapresentem no Ninho do Urubu a partir de amanhã. Então, a partir de quinta-feira, eles serão reavaliados pelo departamento médico do Flamengo, pelo departamento de fisiologia, pela comissão técnica, para saber se estarão ou não à disposição para o Campeonato Brasileiro, quem vai ter condição de ser relacionado para essa partida de domingo, quem vai ser preservado. Essa avaliação será feita ao longo do restante dessa semana, com a reapresentação prevista para esta quinta-feira. Eu acredito que o caso do Samuel Lino é o mais preocupante, podemos dizer assim, por ele ter jogado uma partida que tem um desgaste muito grande, mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Ele começou jogando, jogou até boa parte do segundo tempo, então é o caso mais delicado, que precisa de um pouco mais de atenção, mas é esperar para ver qual vai ser essa avaliação do Flamengo e saber quem estará e quem não estará disponível para o técnico Felipe Luiz. Mudando de assunto, agora eu vou falar sobre a situação do Bruno Henrique, que foi punido com 12 jogos de suspensão, porém, ontem o Flamengo entrou com um pedido de efeito suspensivo para que o atacante possa atuar até o julgamento no pleno. Caso esse pedido seja aceito, então ele estaria à disposição para a próxima partida do Brasileirão e aguardaria essa situação toda se desenrolar para então ele cumprir a punição. O Flamengo entrou com esse pedido ontem à noite, tomou essa atitude urgente para conseguir contar com o jogador nas partidas do Brasileirão. É ver agora se o STJD vai aceitar esse pedido de efeito suspensivo desta punição do atacante Bruno Henrique. Por enquanto ele segue suspenso, por enquanto ele não está disponível para o jogo contra o Juventude no próximo domingo. É aguardar para saber qual vai ser a decisão a respeito deste pedido do jurídico do Flamengo. Lembrando que o jogador está punido no Campeonato Brasileiro, mas estaria disponível para jogar a Libertadores. E o Flamengo tenta também driblar toda essa situação com o efeito suspensivo e ele ficaria disponível, estaria à disposição, poderia atuar até que o julgamento no pleno ele fosse concretizado. Falando sobre Libertadores, que o Bruno Henrique vai poder atuar independente de qualquer situação, a Conmebol já divulgou os uniformes para o próximo jogo do Flamengo na Libertadores, as quartas de final. O primeiro jogo contra o Estudiantes, que acontece no Maracanã, tá aqui, ó, o Flamengo no primeiro jogo vai jogar de rubro-negro e no segundo jogo com esse uniforme, o uniforme 3, o terceiro uniforme do Flamengo, então já divulgado, lembrando que a primeira partida é no Maracanã, o jogo de volta, o Flamengo será o visitante, por isso, na primeira partida joga de rubro-negro e na segunda partida vai atuar com aquele uniforme novo, que eu não sei exatamente a cor, mas é meio um bege, assim, um uniforme bem bonito do Flamengo. O uniforme 3 vai ser o uniforme que o Mengão vai usar no jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra a equipe do Estudiantes. Agora eu vou falar sobre a situação do Thiago Maia e essa novela que segue já há muito tempo do Internacional com o Flamengo sobre o pagamento do Thiago Maia. A informação que saiu ontem, inclusive divulgada pelo Vene Casagrande, que o Inter ainda se recusa a pagar o Flamengo. Novamente, condenado a pagar as dívidas por Thiago Maia, o clube recorreu ontem da decisão. O Flamengo entende que o Inter recorreu para ganhar tempo
e não pagar os valores em atraso. Inclusive, a diretoria do Flamengo está muito insatisfeita com a demora do CNRD para avaliar e julgar os casos. Lembrando que o Inter ele foi condenado a pagar 1,5 milhão de euros, algo em torno de 8,8 milhões de reais ao Flamengo, pelo atraso no pagamento do contrato, pagar 51,2 mil reais ao Flamengo por custos processuais, pagar ao Flamengo as demais parcelas do contrato e ainda pagar 467 mil aos patronos do Flamengo a título de honorário advocativos. Essas foram as punições que o Inter foi condenado, mas ainda não pagou. Segue protelando no pagamento, segue protelando para poder cumprir esta punição. O Flamengo não está nada satisfeito, não está satisfeito com a demora do CNRD, não está satisfeito com a postura do Internacional e o Inter quer ganhar tempo para até conseguir fazer estes pagamentos. É uma situação lamentável, né? O Flamengo fica bastante insatisfeito, com razão, porque precisa ser pago, né? Comprou, tem que pagar, muito simples, e o Internacional vem adiando esse pagamento há muito tempo. Antes de eu falar sobre a excelente notícia, eu vou falar com vocês a respeito daquela notícia que foi divulgada pelo Globo sobre a situação do contrato entre o Flamengo e a Adidas. E o Flamengo fez questão de desmentir a informação. O Flamengo divulgou uma nota dizendo o seguinte: o clube esclarece que a informação publicada na coluna do Lauro Jardim no jornal o Globo sobre supostas negociações com a Adidas para revisão de valores contratuais não corresponde à verdade. Lamentamos que, mais uma vez, o colunista tenha feito uma afirmação sem qualquer fundamento. Então, o Flamengo fez questão de desmentir, a verdade veio à tona. Não existe, nesse momento, segundo o Flamengo, uma proposta para poder mudar o acordo, mudar o contrato com a Adidas. Segue como está. A Adidas, que é a fornecedora de material esportivo do Flamengo, e vai seguir pagando o quanto já pagava. A informação é que esses valores seriam reajustados depois do acerto com o novo patrocínio Master e elevado ainda mais os valores do uniforme do Flamengo, mas o Flamengo fez questão de desmentir, fez questão de esclarecer a situação e eu tô aqui para informar vocês a respeito deste assunto. E ontem aconteceu uma situação inusitada que deixou os adversários do Flamengo muito incomodados, desesperados. O clube iniciou uma campanha para pedir à ONU, a Organização das Nações Unidas, para reconhecer a nação rubro-negra como a primeira nação simbólico-cultural do planeta. O Flamengo querendo mostrar o tamanho, a força da nação, o tamanho da nação rubro-negra mundialmente, iniciou então essa campanha e os torcedores podem assinar uma petição online para juntar a esse pedido e ser levado à ONU para que o Flamengo, então, seja reconhecido como uma nação simbólico-cultural. Claro que isso seria uma situação simbólica, né? O nome já diz, uma simbologia, a ONU, então, reconhecendo e validando esse tamanho da imensa nação rubro-negra. E os torcedores, claro, engajaram na situação. Até ontem à noite, mais de 200 mil torcedores já haviam assinado a petição online e o objetivo do Flamengo é chegar a 1 milhão de assinaturas para levar essa petição à Organização das Nações Unidas. Realmente uma situação inusitada, ninguém esperava. O Zico foi no canal oficial do clube fazer esse pronunciamento oficial. O Adriano também falou e fez esse pedido à nação que assine a petição e os adversários ficaram bastante incomodados. Eu vi muita gente nas redes sociais incomodada com essa atitude do Flamengo, dizendo que era soberba, enfim, muita gente incomodada, mas a verdade é que a torcida do Flamengo está mostrando realmente o potencial e a força, com mais de 200 mil assinaturas em tempo recorde. Nem o Flamengo imaginava que isso seria feito tão rápido, menos de 12 horas, mais de 200 mil assinaturas na petição, mostrando de fato que a campanha faz sentido, que realmente o Flamengo tem uma nação ao seu lado, que é a nação rubro-negra. Situação inusitada, uma ação do clube, uma campanha do clube, e agora aguardar para ver como vai seguir adiante essa situação e se realmente a ONU vai reconhecer o Flamengo como essa nação simbólico-cultural. Inusitado, deixando os adversários incomodados, o Flamengo tomou então esta atitude. Por fim, vou trazer para vocês uma excelente notícia, a melhor notícia não só para o torcedor do Flamengo, mas para o futebol carioca como um todo. A informação ela é a seguinte: a população de baixa renda do Rio poderá ter acesso a ingresso de futebol com preços populares. A Alerj aprovou em primeira discussão um projeto de lei que obriga a reserva de 18% da carga de bilhetes para partidas em estádios com capacidade igual
ou superior a 35 mil pessoas. A proposta do deputado Alexandre Knoploch prevê que o valor máximo desses ingressos, chamados de ingresso social, seja de 1,5% do salário mínimo nacional. A medida é inspirada na antiga geral do Maracanã e busca resgatar o caráter democrático do esporte, uma notícia que realmente deixa todo amante do esporte, todo amante do futebol muito feliz, porque conforme os anos foram se passando, esse torcedor raiz ele foi ficando cada vez mais longe do estádio, com o preço alto do ingresso, o torcedor de baixa renda ele não consegue mais frequentar o estádio, ou pelo menos não consegue ir a todos os jogos, tem dificuldade, precisa fazer um esforço gigantesco para ir em um jogo, para conseguir comprar um ingresso, e agora com esse projeto de lei a tendência é conseguir resgatar, trazer de volta o torcedor raiz para os estádios, esse torcedor que não tem conseguido estar presente, ele vai voltar a estar nos estádios, no Maracanã, em todos os estádios pelo Rio de Janeiro, podendo apoiar o seu time e pagando um valor justo ao que aquela pessoa consegue pagar, né? Porque muitas vezes o torcedor ele tem que se desdobrar para conseguir comprar um ingresso de R$200, que pode parecer, R$200 não é tanto assim. Mas, claro, para uma pessoa que recebe um salário mínimo, R$200 é um valor considerável? Sim. É um valor alto? Sim. Ainda mais se a pessoa for com um filho, com o esposo, com a esposa. Então, é um valor realmente que fica fora da realidade de boa parte da população brasileira, que na sua maioria recebe um salário mínimo. Então, um projeto de lei que vai ajudar e muito a trazer de volta esse torcedor raiz, a trazer de volta essa população que não consegue pagar os ingressos no valor alto e agora terá esse preço popular, beneficiando todos os torcedores do Rio de Janeiro. Aí, Nação Rubro-Negra, mais uma vez aqui com vocês, trazendo o que há de melhor, deixando vocês sempre bem informados, tá? Antes de mais nada, quero que vocês compartilhem, deixe o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante para o crescimento do canal. Comenta aí o que vocês acharam da notícia que eu trouxe aí. Notícias boas, né? Notícias boas para a galera rubro-negra e notícias boas para o futebol carioca. É isso aí, todo crédito ao BTB, tá bom? Então vamos lá, galera. Não deixa de se inscrever no canal, tá? Um abraço aí, fica com Deus e até o próximo vídeo.